Então vamos lá, vamos falar sobre protocolo Spanning Tree. É um protocolo que evita loops na rede. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem o João, Maria, 3 suítes. Vamos imaginar que João quer enviar uma mensagem para Maria. Deixa eu mudar a cor aqui. E ele tem o IP, mas não tem o MAC address. Então ele vai gerar um pacote broadcast, o ARP request. O pacote chega aqui nesse switch, o switch distribui para todas as outras portas do switch. Então distribui para cá, distribui para cá. Quando, inclusive, vamos imaginar que aqui tem outros, vamos dar a cor aqui, ó, outras máquinas ligadas aqui, entendeu? Beleza, vai mandar para todas. Quando o pacote chega aqui, o switch vai fazer a mesma coisa. Ele vai distribuir esse pacote para esse switch. Ele distribui para esse switch, né? Menos para a porta de origem. Então ele joga só para as outras portas, né? Para as outras portas, menos para cá. E uma dessas portas é desse switch, certo? Esse switch vai fazer a mesma coisa. Vou pegar uma outra cor aqui, verde. O pacote chegou aqui. Né? Ele vai destruir para todas as portas, menos a de origem. Então ele também vai jogar. Cadê? Vamos por parte, né? Para não confundir. Pacote do switch 2 é esse vermelho. Chegou aqui, ele vai mandar para esse switch. Pro 2. E o pacote do switch, o switch 1, né? O pacote que chegou do switch 1, ele vai jogar para cá também. Aí, olha a bagunça, né? O pacote que chegou aqui, ó, desse daqui, de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Jogar para todas as portas, menos a origem. E joga para cá. Joga para cá. Né? O pacote desse daqui, que esse aqui jogou, do 2 que jogou pro 3, ele vai menos a origem não joga, né? Depois joga para cá de novo, enfim, aí gera um loop na rede. Então, quais são os problemas que isso causa? Instabilidade na tabela do switch. O que acontece? No frame Ethernet a gente tem o campo lá de MAC address de origem e de destino. Então, vamos lá. O pacote aqui, né? Ele tem... Chegou aqui o pacote, vamos imaginar que o MAC address de João é a origem. Aí ele está perguntando qual que é o pacote de destino do MAC address de destino, né? Então chegou aqui nessa porta aqui, vamos imaginar que aqui está ligado na porta 1
e aqui está ligado na porta 3. Quando esse frame chega aqui, o switch vai anotar, ó, o MAC address de origem dessa porta aqui é o AAA. Só que quando o pacote vem para cá e esse switch joga para cá, ele vai anotar que o pacote, a máquina de MAC address de origem AAA está nessa porta número 3. Então já tem dois registros do mesmo MAC address e a mesma coisa acontece com os outros switches. Por exemplo, quando esse switch aqui jogar o pacote para cá, vamos imaginar aqui que é a porta 1, né? E aqui é a 3. E aqui tá ligado na 10. Esse aqui, ó, já vai ter 3 registros desse MAC address. Aqui, aqui e aqui. Esse é um dos problemas. Outro problema, Flooding Storm. Isso aqui é quando tá tendo diversos pacotes na rede e que acaba atrapalhando o tráfego legítimo de circular. E o Broadcast Storm é praticamente a mesma coisa. Tem tantos pacotes de broadcast na rede que, por exemplo, as placas de rede vão ficar a todo momento dos computadores respondendo, lendo requisições broadcast que não são para elas. E isso aumenta o processamento do switch, das máquinas, ao ponto de travar a rede. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente vai falar como que o protocolo funciona. Só vou arrumar um resumo aqui e já volto. Então vamos lá. Como que o protocolo funciona? Deixa eu... Aqui tá bom o tamanho. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não tem, né? Depois eu... Bom, tem na topologia da rede, vai ter um switch raiz. Esse switch... Então, na topologia da rede vai ter um switch raiz. Vamos imaginar que é esse daqui. Esse switch raiz, através dele, ele vai... A partir dele, né, você vai definir os outros switches que a gente chama de non-root. E ele vai definir também... Desculpa, eu tive um probleminha técnico, eu tive que pausar o vídeo. Então vamos lá. Aí a partir do switch raiz, ele define os outros switches que a gente chama de non-root. E ele também bloqueia o pior link da topologia. Um desses links aqui fica bloqueado. Se algum dos links que estiver funcionando cair, ele faz a convergência, né? Ele volta a funcionar. Deixa eu ver aqui a anotação. Isso. Aí um dos problemas desse protocolo é que a convergência dele é lenta, leva 50 segundos. Existem diferentes modelos de protocolo Spanning Tree. Cadê? Aí tem esses daqui, ó.
O 802.1D é conhecido como Legacy. Tem o Rapid Spanning Tree, que a convergência é mais rápida. E tem esses outros aqui. Então, o que acontece? O Spanning Tree, ele utiliza uma mensagem. Os switches utilizam para se comunicar uma mensagem chamada BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Essa mensagem, deixa eu ver, tem uma ilustração aqui, né? Ela é gerada na camada 2 de enlace. Os dados dela, dessa mensagem, os campos, eles ficam no payload do frame. BPDU. Deixa eu ver se tem uma ilustração melhor. Destination aqui, BPDU, tá vendo? Payload. Deixa eu ver se abrir aqui. Aqui, Payload, né? 102.3 Ethernet Frame, enfim. E aqui fica as informações. Tá. Aí ela é gerada exclusivamente na camada 2 de enlace. É diferente de um pacote de um frame que foi gerado lá na camada de cima, por exemplo, na camada 7 de aplicação. Quais são os principais campos? São esses daqui. O root ID, ele é o campo que representa quem é o root bridge, que é a raiz da rede Spanning Tree. Bridge ID, ele identifica qual é o switch na rede, e ele também é responsável por determinar qual será o root bridge, que é a raiz. Esse hello time, ele define o intervalo com que essas mensagens BPDU são trocadas, por padrão a cada 2 segundos. E o max age, se um switch o switch vizinho ficou 20 segundos sem responder, ele vai recalcular a topologia. Aí o protocolo, ele trabalha com 5 regras, que são essas daqui: o root bridge designated F, non-root F, non-root designated F e block all rest. Vamos ver desculpa. Vamos ver cada uma delas. Então vamos lá. Root bridge, né? Ele usa deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Ele é o switch escolhido como a raiz da rede Spanning Tree. E ele utiliza, como eu falei, né? Eles utilizam o BPDU. Assim que os switches são ligados, eles começam a troca de BPDU. E os principais campos usados do BPDU, valores, são root ID e bridge ID. Bom, como que é feita a eleição desse root bridge, dessa raiz? Quando os switches são ligados, todos eles se consideram como o root bridge, como o melhor candidato da topologia. E aí o que eles fazem? Eles começam a divulgar que eles são o melhor candidato.
Então, por exemplo, aqui, ó, eles, vamos lá, o switch A enviou o BPDU para o B e o C para o B. O que o B vai fazer e todos os outros também? Ele vai comparar o BPDU dele com os demais, porque assim, qual critério que eles usam para definir quem é o root bridge é o menor BPDU, o BPDU que tiver o menor valor. Perdão, o bridge ID que tiver o menor valor. Cadê, ó? Quero ilustração. Vou pegar a anterior aqui. Aqui, ó. Então ele vai se basear no campo bridge ID, certo? Esse campo bridge ID, então o bridge ID, o switch que tiver o menor bridge ID vai ser o candidato ao root bridge. Esse campo bridge ID ele tem dois valores dentro dele, que é o priority e o MAC address. Aí qual que é o primeiro critério? O primeiro critério é usar primeiro o priority. O switch que tiver o menor priority é o candidato. Se houver empate, aí tem um segundo critério que é o MAC address. O switch que tiver o menor MAC address é o candidato. Priority. Esse priority ele é um valor, um número. Por padrão, todos os switches vem com esse valor aqui padrão, 32768. Esse priority ele pode ser manipulado através de múltiplos de 4096. Então, ó, então, por exemplo, o primeiro priority será 0, próximo 4096, 8192. Tá? Se a gente executar o comando, será que dá para ver aqui? Show spanning tree, ele vai mostrar esse valor aqui, esse resultado. Então a gente tem o BPDU e tem os valores root ID e o bridge ID que a gente já viu. Root ID, o priority 32769, endereço MAC, valor de hello time, valor de max age. Esse aqui do switch 1. O bridge ID mesma coisa, mesmos valores. Aí você me pergunta assim, tá, mas você não falou que o valor padrão era 32768? Eu falei, só que o que acontece? Por que ele está mostrando 769? Porque o campo... Tem uma ilustração aqui, ó. O campo priority do bridge ID ele é composto pela soma do valor priority mais a VLAN. Então, como esse switch está na VLAN 1, ele soma 32768 mais 1, certo? Root ID manipulação. Tá. O priority do root ID a gente não consegue manipular diretamente, mas a gente consegue manipular o priority do bridge ID, que vai influenciar no do root ID. Então, ó, se eu executar esse comando aqui, show spanning tree VLAN 1 priority 4096,
O que acontece? Depois que eu executei esse comando, eu estou falando para que esse switch vai ficar com esse valor de priority. E como esse é menor que 32.769, né? Então vai ficar 4.097. Automaticamente o switch 1 vai ter a prioridade de ser a raiz da rede spanning tree. Aí eu falei aqui, ó. Dessa forma, como o priority é o menor da topologia, ele será o root bridge. Mas vamos imaginar que a gente não manipulou. Então, baseado na nossa topologia, como houve um empate lá pelo priority, o desempate vai ser pelo MAC address. Então aqui, ó, esse aqui tem o menor MAC address, ó, AA, BV, CC. Beleza? Aí a segunda regra, root bridge designated forward. Ó, nessa regra, todas as portas link do switch raiz serão role designated status forward. Então, as portas dos switches ela podem ter dois parâmetros: o role, que é a regra, o papel da porta, né? E o status dela, que é o estado de tráfego. Existem outros modos, outros roles e outros status. A gente vai ver isso no outro vídeo. Mas basicamente, ó, o que esse modo aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Role Designated é a porta com a melhor rota para chegar a um determinado segmento de rede. São as portas do root bridge e um dos non-root switch. E então a Role Designated Status Forward, a porta envia e recebe os dados. Esse estado ocorre após a transição de Listening Learning. Beleza. Aí a terceira regra. Então as outras portas vão ficar nesse status aqui. Terceira regra. Aí a gente vai partir para a topologia aqui dos switches non-root, que são esses dois aqui, certo? Uma root port em cada um dos non-root switches. Então, em cada uma dessas portas aqui do switch que está ligada no switch raiz, ela vai estar com a role root, port e status forward. Como é feita a escolha? Beleza. Como é feita a eleição dessas portas? O protocolo STP ele tem uma coisa chamada de custo, né? Então, basicamente, o switch que tiver a menor quantidade o menor valor de custo para chegar ao switch raiz, de custo e de salto, custo e salto, né, são sinônimos, a porta dele vai ser eleita como root port status forward. Então, ó, isso só vai existir uma porta, né? Cadê? Pulei aqui, ó. Vamos lá. Esses valores aqui são para o caso do Spanning Tree Legacy. Então, cada link vai ter sua velocidade.
esses links aqui tem 100 mega. Aí o custo desses links é o valor 4. Então, por exemplo, para o switch B chegar no A, por aqui ele tem um custo de 4. Mas por aqui, ó, ele vai ter um custo de 4 mais 4, 8. Então, não vai ser essa porta aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte. Aqui ele tem um custo de 4. Aqui é 100 mega. Vamos imaginar que aqui é 1 gigabit. Perdão. Aqui e aqui é 1 gigabit, né? Aí, cadê? Não, desculpa, estou confundindo. 100 mega o custo é 19, certo? Então 19 mais 19, o que é mais rápido. Vamos imaginar que aqui ele tem... Deixa eu fazer as contas aqui, ó. 19... vamos imaginar que aqui ele tem 1 gigabit e aqui 1 gigabit. Por mais que o... Deixa eu desenhar aqui que fica melhor. É ruim desenhar aqui, viu? E 1 GB. Por mais que aqui seja um caminho que tenha mais saltos, o custo é menor do que aqui. Então o custo de 1 gigabit é 4. 4 mais 4, 8. Certo? Beleza. Quarta regra. Non-root, topologia non-root, designated forward. No enlace dos switches non-root deve existir uma designated port status forward. Como é feita a escolha, mesma coisa que no começo. Cadê? O switch porta com menor bridge ID, que no caso é esse B aqui. Então ele vai ter esse status. E a última regra, bloqueie todo o restante. Ele bloqueia as demais portas. Aí a única que sobrou é essa aqui, ó, e ele bloqueia. Então o link vai funcionar aqui, certo? Nessas duas aqui. Aí vamos imaginar que caiu essa daqui. Aí ele vai convergir 50 segundos e começa a funcionar aqui, aqui e aqui. Aí vamos imaginar, aqui voltou, né? E aqui caiu, converge de novo aqui. Tinha uma última anotação que eu fiz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Eu tava vendo aqui as minhas anotações, eu fiz uma confusão. Então não é isso aqui que eu queria mostrar, não. Aí para finalizar é isso. E aí aqui tem a... Cadê? Deixa eu aumentar aqui. O estado das portas e cálculo de root bridge. Isso aqui não tem necessidade de falar. Quem tiver interesse pesquisa depois. Forwarding delay time, port nos Estados Unidos. Tá. Aí deixa eu ver se tem algum exercício. Implementando 2
5B. 5 aqui, já pula pro D. Então eu vou dar uma estudada, uma reforçada aqui, ó, implementando Spanning Tree. Aí aqui são os exercícios. Aí eu vou gravar outro vídeo. Aquela lá é mais a teoria, né? Ó, e tem aqui, ó, manipulando o root bridge, alterar o priority, root primary, aqui ó, root primary, root secondary, manipular o link, barra VLAN, enfim. Próximo vídeo.